certo? Eu vou continuar de novo. Então, como eu falei, né, a evolução é um processo de modificação das espécies e a primeira pessoa a elaborar como os seres vivos, ou seja, um mecanismo de como os seres vivos eles poderiam se modificar através do tempo, foi esse cidadão aí chamado de Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, conhecido também como Conde de Lamarck ou simplesmente Lamarck. As ideias dele, hoje em dia, são conhecidas coletivamente como Lamarckismo. Então, ele foi um dos primeiros, pessoal, a reconhecer uma possível modificação das espécies frente ao processo de mudanças naturais. Ou seja, para Lamarck, as mudanças naturais no ambiente, o que é que são essas mudanças naturais? Seria uma mudança do clima, a disponibilidade de alimentos, a presença ou não de indivíduos provocadores de doença, fez com que os seres vivos, por algum motivo, passassem pelo processo de evolução, passassem pelo processo de modificação. Então, as ideias de Lamarck, pessoal, as ideias que ele colocou dentro do seu conceito, que hoje nós chamamos de Lamarckismo, são essas três principais aqui. Quais são elas? Né? Ele dizia que os seres vivos eles descendem de formas inferiores, ou seja, existe uma forma inferior que, entre aspas, evoluiria até uma forma superior, né? Que seriam as formas que você encontra atualmente, as formas dos seres vivos que você encontra atualmente. E ele também dizia que o início de todos os seres vivos partiam da matéria viva inanimada. Esse conceito, eu até expliquei na aula passada, o conceito de geração espontânea. A geração espontânea, pessoal, diz que os seres vivos eles podem ser produzidos de matéria inanimada. Então, por exemplo, de uma rocha poderia nascer um ser vivo, ou da água. Né? Isso é um conceito, pessoal, que obviamente hoje em dia ele foi descartado. Né? Nós sabemos que todos os seres vivos descendem de outro ser vivo. Sempre um ser vivo vem de outro ser vivo. Mas aqui foi a ideia geral que ele passou para poder explicar a questão evolutiva. Então, você tinha a matéria inanimada, de alguma maneira que ele não sabia explicar muito bem. Essa forma inanimada ganhava vida, se tornava um ser vivo, só que ele seria um ser vivo inferior, né, com pouca complexidade, e ele evoluiria, por assim dizer, até as formas mais evoluídas, digamos assim. Mas, ao terceiro ponto, né, da questão de Lamarck, seria a questão do progresso para um nível maior de complexidade e perfeição, ou seja, o aumento da complexidade. Esses três conceitos da ideia de Lamarck, pessoal, nós chamamos de evolução linear. Esse conceito de evolução linear, eu vou trazer aqui uma figura que com certeza vocês todos conhecem, certo? Que é essa figura aqui. Essa figura, ela representa aqui um indivíduo, certo? Anterior, um ancestral, o qual daria origem a um ser vivo mais complexo, superior. No caso aqui, o macaco dando origem ao homem. Professor, eu sempre ouvi falar, algumas pessoas já disseram, que da ideia do o homem ter vindo do macaco. Essa ideia é correta? Eu já adianto para vocês que não. Não é a forma correta de você encarar o fenômeno evolutivo, certo? E eu vou dizer mais para frente para vocês como é que a gente deve encarar a evolução. O que eu estou falando para vocês aqui é a ideia de Lamarck, certo? A ideia geral de Lamarck. Então, segundo Lamarck, você teria um ser vivo mais inferior e depois você teria um ser vivo superior. Essa figura, pessoal, ela é bem emblemática de como a gente, na maioria das vezes, encara a questão evolutiva. E como eu já disse, encarar a questão evolutiva como um aumento de complexidade para uma perfeição, como se esse indivíduo aqui fosse um ser perfeito, é uma ideia que nós já abandonamos na questão evolutiva, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, o que é que provocaria, segundo Lamarck, essa evolução linear? Aqui, pessoal, eu fiz uma pequena figura, certo? Só ilustrativa. Você imaginando aqui um ser vivo, certo? Ser vivo nesse formato aqui, que se encontra no ambiente A, né?
Então, esse ambiente A, pessoal, sofre alguma alteração. Essa alteração poderia ser o quê? Poderia ser uma mudança climática muito brusca, poderia ser o aparecimento de indivíduos competidores, poderia ser aparecimento de doenças. Então, qualquer mudança que fosse provocada no ambiente A fazia com que o indivíduo passasse por alguma necessidade. E essa necessidade provocava modificações no comportamento e no hábito ou nas formas dos indivíduos. De maneira que o ambiente A mudaria para um ambiente B. E essa modificação ambiental faria com que a espécie sofresse alguma modificação. Qual foi a modificação que eu propus aqui? O ser vivo diminuiu, nesse caso, do ambiente B, ou, no caso aqui, ele sofreu um aumento. Isso aqui é só uma ilustração, certo, pessoal? É só para exemplificar o que é que a modificação do ambiente, né, faria com o indivíduo. Esse indivíduo aqui, já no ambiente B, depois de um certo tempo, e aqui, pessoal, quando a gente fala de fenômeno evolutivo, a gente não está falando de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não. A gente está falando de milhares e milhares de anos, certo? E milhões de anos. O processo evolutivo, ele acontece durante milhões e milhões de anos. E para a gente poder ver essa modificação, segundo Lamarck, isso aí demoraria muito. Como é que a gente observa essas modificações, principalmente vindo lá dos fósseis, que nós vamos falar um pouco mais para frente? Então, a evolução linear, então, seria provocada primeiro por uma modificação no ambiente, do ambiente A para o ambiente B. Isso provocaria alguma modificação forçada pelo ser vivo, que faria com que ele se modificasse. Um ponto aqui é importante. Que ponto é esse? O ponto onde o indivíduo, ele próprio, provocaria o fenômeno evolutivo devido a essa questão ambiental. Dito isso, pessoal, para ficar agora numa situação prática de como é que isso aí aconteceria, existe um exemplo clássico para explicar a questão de Lamarck, que é a questão das girafas. Então, segundo Lamarck, né, por que as espécies atuais de girafa elas teriam um pescoço mais longo? A resposta de Lamarck para isso, pessoal, seria que os indivíduos ancestrais, lá no. Os ancestrais das girafas, elas tinham pescoços curtos. Inclusive, pessoal, eram encontrados fósseis de indivíduos semelhantes à girafa, só que com pescoço mais curto. Então, o que foi que ele imaginou? Ele imaginou que, por exemplo, né, numa variação ambiental, as girafas que são herbívoras, ou seja, são indivíduos que se alimentam principalmente de plantas, essas girafas aqui menores, elas não teriam a disponibilidade de alimento, que seria a limitação do ambiente, né, o ambiente variando, e precisariam pegar as folhas de um local mais alto. Ou seja, houve a necessidade de que ele procurasse essa coisa mais alta, essa questão mais alta, né? No caso aqui, as árvores. Então, o que foi que aconteceu? A própria girafa, tendo essa necessidade, começou a esticar o seu pescoço. Ou seja, ela intencionalmente promoveu essa questão de modificação do seu pescoço, até o ponto dela finalmente conseguir esticar o seu pescoço e finalmente alcançar as árvores mais altas. Percebam que aqui, pessoal, existe um esforço da espécie para que ela tenha o seu objetivo alcançado. E além disso, como essa estratégia de você usar o seu pescoço através de você forçá-lo seria vantajoso, porque enfim a espécie poderia voltar a comer, a se alimentar direitinho, essa característica permaneceu na espécie e foi disseminada aos seus filhos. Então, essa seria a ideia de por que atualmente você encontra os pescoços da girafa mais longos e lá nas espécies mais antigas, você não encontra espécies com pescoço longo. Só um momentinho, pessoal, só um momento. Só um momento.
Dá um bug aqui para mim. Aqui. Então, segundo Lamarck, continuando, tá, pessoal? Segundo Lamarck, o que ocorreria com as espécies? Bom, o que ocorre com as espécies, Lamarck traduziu em dois conceitos que hoje nós conhecemos como leis, que seria a lei do uso e desuso, ou seja, estruturas que fossem muito utilizadas, elas aumentariam de tamanho. O contrário se desenvolveria. O contrário também acontecia. Se determinada parte do corpo fosse desusada, essa parte se atrofiaria. Então, lá no caso das girafas, o uso insistente de esticar o pescoço promoveu um aumento dessa característica. Mas se o contrário houvesse, essa característica também poderia acontecer, como por exemplo, as serpentes. As serpentes elas não possuem patas, né? Cobras, por exemplo, elas não possuem patas. E por que elas não possuem patas? Se você olhar o esqueleto das cobras atuais, algumas cobras elas ainda possuem ossos que são de junção entre o tronco e a pata. Aí você pode se perguntar, mas professor, mas se elas não têm pata, como é que elas têm esses ossos? Né? Esses ossos que seriam características de indivíduo que tem pata. A resposta de Lamarck seria o seguinte: as cobras elas viram que o hábito de arrastar o seu ventre pelo chão despertava menos a atenção de uma eventual presa, de forma com que elas começaram a não usar as patas. Então, as formas ancestrais de cobras teriam patas, e a partir do momento que elas desenvolveram o hábito de arrastar o seu ventre no chão, essas patas foram progressivamente sendo usadas menos, até que elas finalmente atrofiaram, e por isso, segundo Lamarck, novamente, elas não existiam hoje, porém você ainda encontraria resquícios desses ossos. Então, a lei do uso e do desuso diz isso. Estrutura que fosse muito utilizada, ou seja, fossem usadas, desenvolveriam, e as que não eram utilizadas se atrofiariam. Isso aqui, pessoal, só faria sentido para Lamarck caso essas características fossem transmitidas aos seus descendentes. A esse conceito foi chamado de lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que são alterações morfológicas vindas do uso ou do desuso, que poderiam ser transmitidas aos descendentes. Então, se a característica fosse usada e essa característica fosse interessante para a espécie, isso ia para os seus filhos, seus descendentes. E se essa característica não fosse usada, fosse atrofiada, também seria passado para os seus descendentes. Dito isso, pessoal, vocês entenderam a ideia de Lamarck? Sim ou não? Tipo o dedo mindinho do pé? Como assim, Guilherme? O dedo mindinho do pé é pequeno porque é pequeno. É só para dar estabilidade. Na verdade, o dedo mínimo ele serve para dar estabilidade, né? Vocês entenderam, né? Esse conceito inicial de Lamarck. Aí vamos imaginar o seguinte: esse conceito de Lamarck parece plausível? Para algumas respostas, como essa da cobra ou como essa da girafa, fazia sentido. Então quer dizer que se você eventualmente se essa característica não fosse usada ou fosse usada em excesso, seria e fosse benéfico para a espécie, de alguma maneira isso faria sentido, né? E fez sentido para essas ideias. Inclusive, pessoal, é a ideia de evolução que muitos de nós temos, como eu mostrei na aula anterior, né? Quando a gente pensa em evolução, a gente pensa lá em Pokémon, Digimon, aqueles desenhos que ilustram de maneira errônea, como eu vou mostrar mais para frente para vocês, a questão evolutiva. A questão de evolução para esses desenhos lembra muito a questão de Lamarck. E nós sabemos que a questão de Lamarck, hoje em dia, ela não é completamente válida. Existem elementos de Lamarck que a gente considera, né, apesar de a ideia toda não estar correta, teve elementos que ele trouxe que hoje em dia nós consideramos de fato. Primeira questão que nós consideramos, a questão do ambiente ser importante na modificação das espécies.
Todavia, a forma como ele colocou não foi correta. O ambiente realmente promove alguma necessidade dos indivíduos, mas como nós vamos ver lá na teoria da evolução de Darwin, que é a teoria de evolução como nós conhecemos hoje em dia, não é a espécie que provoca essa evolução. Porque a ideia de Lamarck era essa, que o indivíduo sentia necessidade e ele ia lá e evoluiria. Daria a ideia dos indivíduos menos evoluídos e mais evoluídos. Professor, existe um indivíduo mais evoluído, segundo a teoria de Darwin, que nós vamos ver mais para frente, na atualidade? Nós vamos ver que esse conceito de mais evoluído não existe. Outra coisa que foi importante para o Lamarck, né, dessa teoria dele, essa questão de transmissão das características adquiridas, de fato, tem que haver uma transmissão das características que são, eu vou dar um conceito já adiantado, que são adaptadas ao ambiente. Mas não é a característica que você vai desenvolver intencionalmente. Você não é capaz de desenvolver uma característica, em teoria, intencionalmente. Né? Por exemplo, teve uma pessoa, um cientista, não estou lembrado o nome dele agora, ele fez um teste para saber se uma característica adquirida ela poderia ser passada à descendência. O que foi que ele fez? Vamos lá tentar entender o contexto dele. Ele pegou uma ratazana, certo? Um rato de laboratório, e cortou o rabo da ratazana. Fez com que essa ratazana se reproduzisse com o rato, né? E ela deixou filhotes. O bom do rato é porque ele deixa vários descendentes numa ninhada só. Aí o que é que acontece? Ele pegou a ratazana, cortou o rabo, deixou que a ninhada crescesse e percebeu que você tinha todos os ratos com cauda. Pedro Calma pergunta: as amílidas e o apêndice são inúteis? A gente vai ver um pouco mais para frente, viu, gente? Se são ou não são inúteis. Daqui a pouco, quando eu explicar Darwin, vocês vão entender. Então, pessoal, pegou os filhos descendentes da ratazana e viu que todos tinham rabo. E o que foi que ele fez? Ele pegou os indivíduos fêmeas dessa geração, que nasceu dessa ratazana do rabo cortado, fez com que as filhas se reproduzissem, mas antes da reprodução ele cortava lá o rabo delas também. E deixava que todas elas se reproduzissem. E olha qual foi a surpresa. Todos os descendentes ainda nasciam com cauda. Isso aí, pessoal, ele fez esse teste durante 20 gerações de ratos. Sempre ele pegava um rato, cortava o rabo, deixava com que ele se reproduzisse, aí nasciam todos com cauda. Pegou um rato filho, cortou o rabo, deixou que ele se reproduzisse, todos os filhos nasciam com rabo. Isso, de certa maneira, mostrava, pessoal, que que essa questão da lei do uso e desuso, já que o rato deixou de usar o rabo, ele não, o rabo não deixava de aparecer na espécie, mostrava que esse conceito de lei de característica adquirida não fazia sentido. Se isso fosse verdade, por exemplo, o filho de uma pessoa com amputação, ela poderia nascer sem a perna. Não é o que acontece. Uma pessoa com tamanho normal pode ter um filho anão, entende? Então, como é que uma pessoa normal poderia ter um filho anão? Ou ao contrário, também pode acontecer uma pessoa anã, ela pode ter um filho com tamanho normal. Eu, por exemplo, meu pai e minha mãe, meu pai tem 1,70 m, minha mãe tem 1,60 m, eu tenho 1,85 m. Então, como é que isso aí aconteceria? Então, o que foi que aconteceu dos meus pais para mim que fez com que eu crescesse mais? Então, essa teoria da lei do uso e desuso, pessoal, mais não respondia do que respondia alguma coisa. Então, essa ideia, apesar de ela parecer simples e ela parecer plausível, não é como nós entendemos a questão evolutiva hoje em dia. A questão evolutiva, de fato, ela foi aparecer com os estudos de dois indivíduos. O principal deles chamou-se Darwin, Charles Darwin, né, que é esse rapaz aqui de cima. Quase ao mesmo tempo, outro indivíduo, o Alfred Russel Wallace, ele chegou a quase as mesmas conclusões. Todavia, a teoria da evolução ela é mais atribuída a Darwin do que a Wallace. Muito embora os dois tenham chegado à mesma conclusão,
Darwin ele recebeu o maior crédito, digamos assim, em relação à teoria da evolução. Como foi que ele chegou às conclusões dele? Primeiro a gente tem que entender um pouco da história dele, né? O que foi que ele fez para poder chegar às ideias que hoje nós conhecemos como a evolução. A primeira coisa que ele fez, pessoal, foi uma expedição ao redor do mundo, né? Entre os anos de 1832 e 1837. E dentre, só para a gente observar aqui, olhem só, ele saiu daqui da Inglaterra, e ele deu literalmente uma volta ao mundo, né? Inclusive, ele aportou aqui no ano de 1833 ou foi 34, aqui em Salvador, né? No estado da Bahia, e também aportou no Rio de Janeiro. Aqui, pessoal, em toda a viagem dele, o que é que ele fazia? Ele estudava as espécies, né? Já que ele tinha esse interesse grande de entender como é que as espécies elas se relacionavam. Em cada local, ele conseguia também coletar alguns fósseis de alguns locais onde ele podia. Então, ele começou a pegar os indivíduos fósseis e começou a comparar com os indivíduos atuais. Ele percebeu que existiam semelhanças. Óbvio, existiam diferenças entre os fósseis, mas também existiam semelhanças. Inclusive, pessoal, uns locais onde ele mais ficou chocado com a diversidade biológica que existia e uma diversidade biológica exclusiva do local foi no arquipélago de Galápagos, que fica aqui a oeste, perdão, fica aqui a oeste do país Equador. O Equador fica mais ou menos aqui e o arquipélago de Galápagos fica mais ou menos aqui. Inclusive, eu deixei um link aqui para vocês depois darem uma olhada quando eu deixar a apresentação, um link do YouTube para que vocês possam ver lá a diversidade biológica de Galápagos, né? Além disso, pessoal, ele estudou, como eu disse para vocês, né, ele descobriu novas espécies, né, conseguiu descrever novas espécies, comparar essas espécies com as espécies já existentes, né, e algumas delas eram exclusivas de alguns locais. Por que que aquela espécie, Darwin começou a raciocinar, né, por que que aquela espécie existia em um determinado local, em outro local não? Outra questão que foi importante na teoria de Darwin foi a questão de alguns trabalhos, como, por exemplo, os trabalhos de Thomas Malthus, né? Thomas Malthus, aqui, pessoal, esqueci de mostrar, né? Aqui é o arquipélago de Galápagos, certo? Aqui são várias ilhas próximas umas às outras, e essas ilhas, apesar de próximas, elas apresentavam seres vivos completamente diferentes. Por exemplo, existiam espécies de aves que existiam aqui que não existiam nessa ilha maior. Ele começou a se questionar por quê? Se a ave tem uma questão de voo que pode fazer com que ele possa migrar de um local para outro, por que que essa ave só existe aqui e não existe aqui? Então, como eu dizia, né, um dos caras que influenciou o trabalho de Malthus, de Darwin, que foi Thomas Malthus, né? Ainda tinha essa figura aqui, desculpa, pessoal. Tinha essa figura aqui dos bichos de Galápagos para mostrar como eles são diferentes, né? Aqui, finalmente. O trabalho de Malthus, pessoal, mostrava, né, que na população humana você tinha um conflito com a questão do crescimento de alimentos, que seria representado aqui por essa figura aqui linear. Ele dizia o seguinte, o aumento da população humana, que apresentava essa trajetória aqui. Ele dizia o seguinte, vocês que sabem matemática muito mais do que eu, ele dizia o seguinte, que o crescimento de alimentos ele aumentava em PA, ou seja, em progressão aritmética, e a população humana crescia em PG, ou seja, progressão geométrica. De maneira que vocês devem lembrar lá da matemática, né? Se você tem uma PA e uma PG de um fator igual, a PG ela cresce muito mais rápido do que uma PA, do que uma progressão aritmética. Traduzindo isso para a questão dos seres humanos, seria o mesmo que dizer que, em algum momento, a população humana ia aumentar numa grande quantidade que não ia suportar a quantidade de recursos, de alimentos que ela poderia produzir. Isso aqui ia gerar alguma crise por conta de alimentos, que de fato a gente observa, pessoal. Tem muita gente com muito e tem muita gente passando fome.
Então, Malthus, ele dizia o seguinte, em algum momento, exatamente depois do momento dessa crise, essa população poderia aumentar, mas em algum momento ele poderia diminuir. E isso, pessoal, Darwin imaginou, poxa, então se por algum motivo no ambiente os recursos ficarem limitados, as populações podem diminuir, de maneira que elas podem se extinguir, ou então, elas, se elas tiverem a oportunidade, elas podem sofrer alguma modificação. Pessoal, em relação a isso, tem alguma dúvida por acaso? Tá dando para entender a minha aula até agora? Tá dando para entender sim ou não? Tá tranquilo? Posso continuar? Pessoal, só um comentário, certo? Eu estou achando que a gente está com poucas pessoas, tá? Na nossa live. Eu espero que vocês falem com os colegas de vocês. Apesar de eu gravar aqui a aula, eu quero que vocês chamem o pessoal para. São 18 pessoas. Lembrando que uma das pessoas sou eu, né? Ou seja, são 17 alunos. Então, nas nossas outras lives, né, no bimestre passado, a gente tinha mais de 30 pessoas ao mesmo tempo. Hoje só temos 18. Apesar de ter a diferença, né, de manhã e tarde agora, se eu somar de manhã e de tarde, a Adriana está fazendo aula no mesmo horário da minha? Por quê? Se esse horário é meu. Não sei, eu olhei aqui, cadê? Deixa eu só conferir isso aqui. Eu olhei, esse é meu horário, né? O Luiz Fernando me mandou os horários e esse aqui é o meu horário, não é o meu, não. Deixa eu só ter certeza aqui. Só um momentinho. Aliás, eu não vou ligar para isso agora, não, pessoal, para a gente não perder tempo. Senão a gente não. Era para ela estar fazendo de 9h15 às 10h30 e ela está fazendo agora, não é isso? Não, tudo bem. E vocês decidem, pessoal. É que vocês não são obrigados a fazer uma coisa fora do prazo, não. A obrigação de vocês é estar aqui na hora da aula, né? Enfim, vamos lá continuando. Aí Darwin começou, pessoal, Darwin e Wallace, né, perceberam com seus estudos, né, o que foi que eles viram. Eles começaram com uma pergunta básica: o que é importante para uma espécie? Para uma espécie, segundo Wallace e Darwin, é importante o quê? Explorar o ambiente com sucesso, né, e deixar o máximo de descendentes. Então, os dois pressupostos principais para a espécie é explorar com sucesso o ambiente. O que é que significa explorar com sucesso? Ele tem que ir atrás do seu mantimento, conseguir sobreviver até a idade reprodutiva e, finalmente, deixar o máximo de descendentes possível para perpetuar a espécie. Então, o que foi que eles perceberam a partir desses dois conceitos principais? Primeiro, as populações tendem a manter um número relativamente constante, porque justamente a gente viu lá na questão de Malthus, né? Se crescer a população demais, você vai ter uma população, você vai ter a produção de recursos que é mais escassa. Então, por isso ele dizia, não, as populações ele tendem a manter um número relativamente constante, porque existe um limite, né? Que até a gente vai estudar lá na ecologia, né? Que é a capacidade de suporte, onde os indivíduos eles podem crescer, né, ter um número X de indivíduos e uma disponibilidade boa de alimentos. Outro conceito é, as populações dentro de um contexto adequado tendem a crescer rapidamente, ou seja, se você tem muito recurso, no momento que você tem muito recurso, você tem uma explosão da quantidade de indivíduos. Por exemplo, até 50, 100 anos atrás, a população mundial era metade do que era hoje. Por que a população mundial começou a aumentar assim de uma maneira rápida? Porque nós hoje temos uma capacidade melhor na agricultura, nós conseguimos produzir mais alimentos, hoje nós sofremos menos com doenças, né? Apesar de a gente estar no meio de uma pandemia, a gente tem métodos hoje, né, de vacinação, produção de remédios, antibióticos, que fazem com que a nossa população não tenha uma taxa de mortalidade muito alta. Nós temos também, pessoal, além disso, outras coisas que fazem com que a nossa
população tem essa tendência a aumentar, a população humana ela ainda está aumentando. E outra questão, pessoal, é que os indivíduos de uma população, eles diferem em diversas características. Ou seja, apesar de todos nós sermos da espécie humana, nós temos características genéticas um pouco diferentes uns dos outros. O que faz, apesar de a gente ser da mesma espécie, indivíduos que têm características próprias. E outra questão que ele viu também, que as características são herdadas dos pais. Dito isso, eles chegaram a algumas conclusões que são, em relação a esses dois conceitos, é que cada geração morre um grande número de indivíduos. Ou seja, em algum momento, pessoal, mesmo que você tenha uma boa quantidade de recursos, os indivíduos eles vão tender uma taxa de imortalidade, digamos assim, natural. Né? Pode ser indivíduos que nascem com alguma doença, pode ser indivíduos que, por algum motivo, aquela população não conseguiu um determinado recurso. Então, há uma certa mortalidade nos indivíduos. E, segundo Darwin Wallace, sobrevivem aqueles que possuem as melhores características. Aqui, pessoal, está um ponto importante da teoria da evolução, que é o seguinte: evoluir não significa necessariamente que vá aparecer uma nova característica. Como eu mostrei lá no conceito de Lamarck dizia que mudava o ambiente por algum motivo e a espécie ia lá e evoluía. Não, na verdade, para Darwin Wallace, o que é que acontece no fenômeno evolutivo? A necessidade ambiental aparece, só que quem vai sobreviver nessa nova característica ambiental são aqueles indivíduos que já têm adaptações para aquele ambiente. Ou seja, dentro de uma população, você tem indivíduos semelhantes, porém com características diferentes. E numa condição nova, alguns daquela população já possuem características que vão ser propícias a essa nova situação, e outros indivíduos da mesma população que não vão ter essa característica, certo? E as características, aquelas mais aptas, elas são transmitidas de maneira natural, ou seja, aqueles indivíduos que sobreviverem à nova condição vão naturalmente passar essa condição para os seus descendentes. Isso, pessoal, essas ideias que a gente acabou de ver, nós chamamos de mecanismo da evolução segundo Darwin Wallace, e elas são traduzidas em dois conceitos principais. O primeiro conceito dessa eu vou falar primeiro de adaptação, certo, pessoal? Qual seria o conceito de adaptação? Seria uma condição inerente aos indivíduos que permite a sobrevivência e a exploração do ambiente quando esse ambiente ele é modificado. Então, por exemplo, aqui eu peguei essa figura ilustrativa, e nessa figura ilustrativa eu estou colocando um ambiente aqui em vermelho, certo? E eu estou colocando indivíduos da mesma população, todavia você nota que eles têm cores diferentes, representando características diferentes, certo? Então, por algum motivo, esses indivíduos chegam a um outro ambiente, né? Ou esse ambiente que eles viviam é modificado, né? Por algum motivo. E o que é que acontece com esses indivíduos? Esses indivíduos, nesse novo ambiente, cada um tem sua característica. Todavia, pessoal, apenas alguns deles, no caso aqui eu selecionei esse, né, intencionalmente, mas isso aqui acontece naturalmente, os indivíduos morrem nesse novo contexto ambiental. E o que é que acontece? Esse indivíduo aqui que sobreviveu, já que ele sobreviveu, ele vai poder se reproduzir. Então, nesse novo ambiente, nós temos indivíduos com a característica daquele que tinha as adaptações necessárias para esse novo contexto. Então, nota o seguinte, né? Houve uma seleção dos indivíduos que tinham as melhores adaptações. A esse tipo de seleção nós chamamos de seleção natural. O que é que significa a seleção natural? Processo no qual os indivíduos com certas características herdadas tendem a sobreviver e a se reproduzir mais do que outros indivíduos, no caso, por causa dessas características.
Então, contexto inicial, um ambiente onde eu tinha uma população com uma variação de características, o ambiente se modificou, todos os indivíduos foram expostos a esse novo ambiente e só sobreviveu aquele que já tinha as melhores adaptações. Isso tudo aqui, pessoal, ocorre de uma maneira natural, ou seja, não houve nenhuma intenção nesse caso. Não houve uma intenção de criar esses novos indivíduos. Esses indivíduos aqui, eles já têm as suas características colocadas. E a partir de agora, esses indivíduos aqui, pessoal, eles ainda assim podem sofrer outras modificações, caso esse ambiente aqui possa se modificar novamente. Pessoal, deu para entender os conceitos? Deu para entender os conceitos agora de seleção natural e adaptação? A aula vai, Nicolas, a aula vai até uns 45, tá? Vai até as 11h45. Deu para entender, galera, o contexto geral aí da questão de adaptação e a questão de... Vamos imaginar o seguinte, né, pessoal? Se a ideia de Lamarck ela tivesse ok, se a ideia de Lamarck fosse ok, vamos imaginar o seguinte: se o homem tivesse descendido de um macaco, não era para existir mais macaco hoje em dia. Porque se os macacos eram a forma menos complexa e o homem é a forma mais complexa, todos os macacos deveriam chegar a se tornar seres humanos. Se a ideia de Lamarck tivesse correta, né? Então, segundo essa mesma ideia dos homens e dos macacos, qual seria a forma correta de enxergar? Na verdade, pessoal, na teoria da evolução, como nós vimos agora, existe a questão do ambiente ser modificado. E existe também a questão do conceito de ancestralidade. Na verdade, nós vimos através dos fósseis e de outras características que nós vamos ver mais para frente, que os indivíduos eles são descendentes de indivíduos ancestrais. Então, por que que existe hoje o macaco, existe o gorila, existe o chimpanzé, existe o homem? Segundo a teoria da evolução, certo? Existiam indivíduos ancestrais e esses ancestrais, que eram outra espécie que já não existe mais hoje, elas se dividiram em subpopulações. Então, eu tive várias subpopulações da população original que foram colocadas a ambientes completamente diferentes. E esses ambientes completamente diferentes fazem com que hoje você tenha um chimpanzé, um gorila, e o ser humano. Ou seja, as espécies são diferentes hoje por quê? Aliás, as espécies elas guardam alguma semelhança por quê? Obviamente, se você olhar um chimpanzé e um ser humano, tem características diferentes, mas também tem muitas características parecidas. E por que que eles são mais parecidos? Porque eles descendem de um mesmo indivíduo ancestral. Então, prosseguindo aqui, pessoal, algumas observações importantes, né, na questão da teoria da evolução é que algumas espécies aqui, pessoal, vou mostrar para vocês a questão aliás, essa parte aqui, eu vou pular essa parte, pessoal, certo? Era só um aprofundamento, mas como eu quero concluir essa aula hoje, eu vou passar aqui uns slides, tá? Só para mostrar isso aqui. Então, a gente viu a resposta de Lamarck, né? A resposta de Lamarck para o crescimento do pescoço da girafa, né? Eu mostrei para vocês, né? Houve a necessidade ambiental. As girafas inicialmente elas tinham pescoço curto e com o passar do tempo, devido à necessidade, elas precisaram esticar os seus pescoços. Isso aqui, pessoal, é a ideia de evolução linear de Lamarck. Já a evolução darwiniana de Darwin, ela mostra o quê, ó? As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis, ou seja, provavelmente as girafas tinham girafas com pescoços longos, com pescoços médios e com pescoços curtos, ou seja, já existia uma variação na característica. E houve a competição e seleção natural, né? Aqueles indivíduos que tinham já os pescoços mais longos,
obviamente conseguiam chegar às árvores mais altas. Enquanto o que acontecia com os indivíduos mais baixinhos? Morriam. Então, todos os indivíduos baixinhos que não tinham essa possibilidade de pegar o alimento, morriam. E as características morriam com eles. De maneira que apenas aqueles com pescoços mais altos sobreviviam. E, finalmente, né, chegou ao ponto de todos os indivíduos mais baixos serem selecionados, digamos assim, negativamente, e os indivíduos com pescoço mais longo, positivamente. Então, aqui, pessoal, só para a gente ver como é que seria, né, a questão da evolução linear de Lamarck e a evolução chamada de evolução ramificada de Darwin. Então, segundo Lamarck, você tinha indivíduos, formas ancestrais, que iam evoluindo ao longo do tempo, até chegar a uma forma mais complexa, tendendo à perfeição, digamos assim, da espécie. Então, ela ia se modificando de uma maneira linear. Já a questão de Darwin, a gente diz que a evolução ela é ramificada. De que maneira? Por exemplo, então, digamos aqui que aqui seja o homem e aqui seja um chimpanzé. Por que eles são de espécies diferentes atualmente? Atualmente são espécies diferentes porque lá atrás existia um indivíduo ancestral que sofreu modificação no seu ambiente e esse indivíduo aqui sofreu, se dividiu as populações e essas populações sofreram com um ambiente diferente. Um ambiente ofereceu a oportunidade de selecionar os indivíduos que hoje são mais parecidos com os chimpanzés, por exemplo, indivíduos que hoje são mais parecidos com o ser humano. Então, nós guardamos uma certa semelhança porque nós descendemos de ancestrais em comum. Esse ancestral aqui veio de outro ancestral, que veio de outro ancestral, até, pessoal, nós chegamos ao que nós chamamos de raiz, ou seja, dos primeiros seres vivos que foram que existiram há milhões e milhões de anos, né, há milhares de anos. Nós sabemos que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A vida no planeta Terra começou há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. E como o nosso planeta passou por várias modificações ambientais, isso gerou, a partir, com o passar do tempo, novas espécies que foram se ramificando até nós termos a diversidade biológica que nós temos hoje. E nós sabemos que a Terra, anteriormente, através dos fósseis, teve uma diversidade biológica diferente. Então, aquela ideia, pessoal, que eu mostrei para vocês no começo da outra aula, de que, o que é o Pokémon, a evolução para o Pokémon? A evolução para o Pokémon é um indivíduo pequeno e fraco que se torna um indivíduo grande e forte. E assim ele evoluiu. Essa ideia aqui está mais associada a Lamarck do que a Darwin. Então, como é que é Darwin? Indivíduos são selecionados naturalmente pelo ambiente e sobrevivem aqueles que têm as melhores adaptações. Então, para finalizar assim essa parte inicial de evolução, o que significa evolução e o que não significa evolução? Isso aqui é uma boa ideia. Primeiro, a teoria evolucionista é uma teoria científica, certo? Que diz que os seres vivos são passíveis de descendência com modificação. Essa descendência com modificação é exatamente aqueles indivíduos mais aptos, que têm as melhores adaptações, elas vão sobreviver, e aqueles que têm a menor adaptação, elas tendem a se extinguir. A evolução, pessoal, é um processo que ocorre ao longo das gerações das populações. Então, como ela é um processo, é uma coisa que vai aparecer apenas de uma maneira muito lenta, através de milhões e milhares de anos. Quando ocorre a modificação, quando ocorre as modificações, aliás, ocorre, né, a evolução quando há modificações, ou seja, se houve modificação, houve evolução. Se não houve modificação, não há evolução. Muitas dessas modificações, elas não são perceptíveis a um curto prazo, mas a longo prazo, elas são perceptíveis.
Essas mudanças perceptíveis geralmente ocorrem ao longo de várias gerações, ou seja, para a gente poder ver de fato uma modificação, são várias e várias gerações. Diante da questão de modificação, duas condições são possíveis. Ou o indivíduo evolui, né, ou ele se modifica, ou ele permanece da mesma forma. A evolução, ela é unidirecional e imprevisível. Como assim, professor? Depois que o indivíduo ele é selecionado, aqueles indivíduos ali vão aparecer apenas com aquela condição selecionada. E não tem como a gente prever como é que o ambiente ele vai se modificar. Não tem como a gente saber qual é que é a parte da população que tem as melhores características, certo? Simplesmente o ambiente ele muda e com isso a espécie vai ver quais são os indivíduos mais adaptados, né? Não há, pessoal, essa questão de involução. Não existe a evolução regredir, não existe a evolução dar um passo atrás. Outra coisa importante é a seguinte: nenhuma população quer evoluir, e a evolução ocorre de maneira natural. Eu vou dar aqui um exemplo prático, pessoal, dessas questões aqui que a gente acabou de observar, que é a seguinte: vocês estão acompanhando aí a questão da pandemia, né? O Pedro Calma perguntou: o homem de Neandertal seria uma espécie de Homo sapiens? Não, o homem de Neandertal foi uma das espécies que surgiu de um ancestral em comum com o Homo sapiens que não sobreviveu. Então, existia a espécie ancestral que deu origem ao homem neandertal, que deu origem ao Homo erectus, que deu origem ao Homo sapiens. E o homem de neandertal e o Homo erectus, eles não conseguiram sobreviver ao ambiente. Qual foi a única espécie do gênero Homo que sobreviveu? O Homo sapiens. Deu para entender, Pedro? Então, o homem de Neandertal, ele não sobreviveu. Era uma espécie diferente do Homo sapiens que não sobreviveu. Então, por isso que a gente encontra o fóssil, né, hoje em dia deles. Mas era uma outra espécie do gênero Homo, né, Homo sapiens e o Homo neanderthalis, no caso. Eu ia falar da situação prática, pessoal, agora que nós estamos vivendo na questão do coronavírus, né? Existem fatores individuais que fazem com que, veja só, a gente tem aqui uma mudança no ambiente, né? Uma pandemia. Então, tem um vírus que está circulando e tem pessoas, pessoal, que elas não sentem nada. Isso aí você pode observar. Provavelmente vocês podem já ter sido contaminados e não ter sentido nada. Já existem pessoas que sentem assim de uma maneira extremamente forte. Isso quer dizer o quê? Na prática, existem pessoas que estão sendo selecionadas de uma maneira natural, porque essa pandemia, queira ou não queira, ela aconteceu de uma maneira natural, ela não foi de uma maneira intencional. Pelo menos os estudos mostraram que ela é de uma maneira não intencional, né? Ela foi um obstáculo que o ambiente impôs. Muito embora desconfia-se que foi o ser humano mexendo em locais que não deveriam mexer. Por exemplo, pessoal, qual é o local que você não deve mexer? Aquelas matas muito fechadas, locais onde a natureza é quase intocável. Lá, por exemplo, no centro lá da Amazônia, em locais que nunca ninguém pisou, provavelmente tem vírus muito mais mortais do que o vírus do coronavírus. E esses vírus estão lá. Se o homem chegar a explorar tudo, esses vírus com certeza vão chegar ao nosso ambiente e se disseminar. Então, é por isso que é interessante você ter uma preservação de certos locais. Mas voltando ao assunto da nossa pandemia, então quer dizer o quê? Temos indivíduos que são resistentes e temos indivíduos que são suscetíveis. Tem indivíduos que vão sofrer mais com coronavírus, que podem morrer, e tem indivíduos que não vão sentir nada. Então, a gente está vivendo uma situação prática de seleção natural, né? Seleção natural está acontecendo nesse momento com as pessoas que pegam o coronavírus, né? Que talvez vocês já estejam, já foram infectados e não sentiram nada, graças a Deus, né? Deu para entender, pessoal, essa questão? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vocês estão, a aula tá difícil. Eu sei que é muita informação, galera. Eu sei que é muita informação, mas assim, eu estou falando básico do básico do básico para que a gente possa entender o contexto geral, certo? Então vamos lá, vamos continuar.
É possível ver a evolução acontecendo, pessoal? Será que a gente pode observar o fenômeno da evolução de uma maneira mais rápida? Existe, pessoal, o que nós chamamos de seleção artificial, que seria a seleção intencional, que o ser humano é a única espécie que é capaz de fazer a seleção artificial. Mas ela serve de exemplo para que nós podemos observar a seleção natural. O que seria a seleção artificial? Seria nós intencionalmente selecionarmos algum indivíduo com base nas suas características. Por exemplo, as raças de cachorros que nós temos na atualidade, elas são descendentes de indivíduos ancestrais, né? Principalmente dos cães europeus, e esses cães europeus, eles descendem de lobos ancestrais. O que foi que aconteceu? Havia o lobo ancestral, alguns lobos eles foram domesticados, né? Baseado em algumas características que o ser humano achou interessante. A partir desse lobo ancestral se derivou os cães europeus e alguns outros cães de outras origens. E esses cães europeus deram origem aos cães atuais, né? Então, por isso que nós temos raças diferentes de cachorros, porque à medida que a gente foi achando uma característica mais interessante, né? Se tinha um cachorro maior, mais agressivo, ou menor e mais dócil, a gente foi selecionando esses indivíduos. Não, esquecendo que existe hoje em dia ainda lobos, né? Existem os lobos modernos, que também são descendentes do lobo ancestral. De maneira que, percebam, todos eles são o que nós chamamos de canídeos, porque eles têm características morfológicas semelhantes, né? Você claramente pode observar isso. Todavia, são espécies diferentes. Inclusive, se você pegar um lobo moderno e tentar cruzar com algum cachorro, eles não vão conseguir deixar nenhum descendente, provando que são espécies diferentes. Então, a seleção artificial é uma seleção provocada pelo ser humano. Passando aqui, inclusive algumas espécies de vegetais e de animais também, como por exemplo, né? Olha aqui como era os pintos, né? Aqui, ó, em 1957, 1978, 2005. Em 1957, ó, os pintos, eles, em média, eles pesavam 34 gramas. Olha quanto é que pesa aí 50 anos depois, aproximadamente. Hoje deve pesar ainda mais. Olha como é que era um frango de 28 dias, né? Em 1957, pesava 316 gramas. Ah, professor, por que que hoje ele pesa mais de 1 quilo? Porque alguns desses indivíduos aqui anteriores, por alguma característica, aumentaram o seu tamanho. Então, por exemplo, de 1.000 galinhos desses aqui, de repente nasceu um que foi muito grande. Ou seja, uma característica, aí a gente vai lembrar lá da genética, né? Uma característica genética, né? Foi destacado um indivíduo mais grande, então eles foram selecionando os indivíduos cada vez mais maiores foi boa, né? Os indivíduos cada vez maiores, e hoje nós temos, ó, olha o galo com 56 dias. Ele pesava nem 1 quilo há 60 anos atrás, há 70 no caso, né? 70 anos atrás. Hoje, ó, um galo de 56 dias pesa 4 quilos. Então, isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de seleção artificial. É o ser humano pegar uma característica de uma planta e desenvolver aquela característica específica de maneira intencional. Bom, para finalizar a nossa aula, pessoal, eu vou mostrar justamente, né, a questão de o que é que mostrou e o que é que mostra que a evolução ocorre. Bom, principalmente, hoje em dia nós temos os fósseis, né? Os fósseis são restos de estruturas rígidas ou de atividades biológicas, né, que foram preservadas. A maioria dos fósseis, as estruturas rígidas são o quê? São os ossos, né? Então, você vê muito indivíduo fossilizado a partir dessas estruturas, né? Mas também você pode considerar fóssil ovos, né, fossilizados, tronco de árvores, cascas de árvores ou cascas de ovos. Aqui até temos, né, você pode ver aqui nessa figura, que são ovos fossilizados, né? São estruturas retiradas de uma rocha, né? Só que essas estruturas aqui, elas não fazem parte da rocha. Então, chega-se à conclusão que isso aqui um dia era uma ninhada de ovos de um dinossauro, no caso.
Também pode ser revestimentos que são mais rígidos, podem ser pegadas, né, registros de atividades biológicas, como pegadas, fezes, que podem também ser encontradas fossilizadas, e outras coisas que podem se preservar com o passar do tempo. Além dos fósseis de ossos, digamos assim, nós encontramos, aliás, os ossos eles são encontrados principalmente em rochas sedimentares, né? Você pode também ter a preservação de fóssil no gelo, como a gente tem aqui esse mamute, e também, pessoal, preservados em âmbar, né? Até esse inseto aqui em âmbar, quem assistiu já a série de filmes Jurassic Park, né? Você vai ver que o conceito do filme ele parte justamente de um inseto que teria picado um dinossauro e teria sido preservado em âmbar, e eles pegam os genes que estão dentro do indivíduo preservado e desenvolvem os dinossauros, né? Isso é possível hoje em dia? Talvez. A pergunta é talvez, porque na verdade não existe um interesse científico de fazer essa questão e talvez, muito provavelmente, não daria certo. Só mostrando aqui para vocês alguns registros, né, de fósseis, né, aqui uma escavação, né, onde você tem um fóssil. Fóssil, pessoal, na verdade é uma estrutura extremamente difícil de você encontrar. Só são regiões específicas que você encontra. Aqui nós temos o fóssil de uma pata, né? Aqui um fóssil de uma folha, aqui um fóssil de um trilobita, que é um artrópode, ou seja, semelhante aos insetos, às aranhas, aos crustáceos, aqui um ancestral, né? Aqui eu tenho uma tora de madeira fossilizada e aqui eu tenho o que nós chamamos de coprólito, que é um cocô fossilizado, né? Isso aqui é um cocô fossilizado. Então, como é que é formado um fóssil? Só um momento, pessoal. Voltando, certo? Como é que um fóssil é formado? Bom, o fóssil é formado, primeiro, obviamente, a partir do falecimento, né, do indivíduo. Esse indivíduo ele é soterrado. Esse soterramento aqui, pessoal, precisa ser um soterramento brusco, porque geralmente quando o indivíduo morre, esse indivíduo aqui tende a se decompor. E para ser formado um fóssil, é, tem que haver um soterramento muito grande. Né? Então, imagina-se que a maioria dos locais fossilíferos que existem são aqueles locais derivados de locais onde houve atividade vulcânica, ou então um meteoro que caiu e soterrou vários indivíduos. Existe a substituição da matéria orgânica do osso pela matéria inorgânica. Na verdade, o que nós vemos nos fósseis não é o osso em si, mas é como se fosse um molde daqueles ossos, né? No caso ali é principalmente formado de areia que em contato com a substância orgânica tira um molde daquela estrutura. E depois passa-se o tempo, né? A ausência de atividade de micro-organismos que possam decompor aquela matéria, né? E condições de temperatura e pressão adequadas, finalmente formando o fóssil, né? Geralmente um fóssil são vários e vários anos, né, décadas, centenas de anos para que possa ser formado um fóssil. Para a gente saber a idade de um fóssil, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a chamada datação relativa. O que seria essa datação relativa? É você pegar aqui o perfil de um solo, né, que nós chamamos de estratos, né, que são solos, estratos de solo de mesma idade, sendo que os solos mais para baixo são considerados mais antigos e os solos mais superficiais são considerados mais novos. Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos, pessoal, os fósseis mais antigos, né, nas camadas mais inferiores, nos estratos mais inferiores, eles têm uma constituição de seres vivos característico. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, esse peixe, ele não é encontrado, esse peixe aqui do extrato D, ele não é encontrado no extrato E. De maneira que se mostra que esse indivíduo aqui era dessa época e esse indivíduo aqui, diferente, já era dessa época.
Então, a gente pode dizer que esse indivíduo aqui ele é mais antigo do que o indivíduo D. Então, relativamente ao indivíduo E, o E é mais antigo do que o D, ou seja, o D é mais recente do que o E. Assim como o D é mais antigo do que o B, e o B é mais recente do que o D. Então, a gente pode estimar a idade dos fósseis mais ou menos dessa forma relativa. Quem está mais embaixo é mais antigo, quem está mais em cima é mais recente. E existe também, pessoal, o que nós chamamos de datação absoluta. No caso, a datação absoluta, ela significa uma análise comparativa entre a quantidade de átomos radioativos encontrados nos fósseis com a quantidade encontrada na superfície. Isso aqui, pessoal, de datação absoluta, ela deriva de um conceito lá da física, que é o conceito de radioatividade. Dentro da questão do conceito de radioatividade, a Joyce perguntou, né? Só ver aqui, pessoal. Existe probabilidade de ter um vírus forte fossilizado? Talvez, né? Talvez. Isso eu espero que a gente nunca descubra, né? A Joyce perguntou: é, deve, deve ter muitos fósseis do gênero homem por aí, né? Talvez, o Joyce, talvez você encontre fossilizado, né? Por exemplo, se você assassinou alguém e enterrou a pessoa e a pessoa foi preservada dentro daquelas condições que a gente viu, né, anteriormente, pode ser que aconteça, mas como isso aí demora muitos anos, é difícil de você encontrar. Você encontra muito fóssil lá da época da Roma Antiga, lá do Egito, né? O pessoal que foi mumificação é um processo também de preservação, né? Então você encontra ainda alguns restos mortais de indivíduos de 3, 4, 5 mil anos. Pode considerar um fóssil? Mais ou menos, né? Porque geralmente ele não foi. Isso é só uma hipótese, tá, cara? Isso aí tudo é hipotético. Certo? Isso aí é uma situação que ninguém, por favor, assuma nada agora. Pelo amor de Deus. Então, continuando, tá, pessoal? A questão da datação absoluta deriva do conceito da física da radiação e que os elementos radioativos, eles, de períodos em períodos, eles vão reduzindo a sua quantidade, eles vão se transformando em outros elementos químicos. Como é que isso acontece? Ó? Aqui eu tenho um átomo radioativo, aqui em vermelho, né? Então aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfim, tem aqui vários. Com o passar de um período, né, aí esse período varia de átomo radioativo para átomo radioativo, essa quantidade aqui cai pela metade. Passado outro período de igual tanto, de igual tempo, cai um quarto. Passou um terceiro período, cai um oitavo, e depois 1 sobre 16, 1 sobre 32, ou seja, sempre vai caindo pela metade. Esse conceito nós chamamos de conceito de meia-vida, ou seja, demora tanto período para você ter uma quantidade e para que ela seja dividida por 2. Então, o que é que acontece? Alguns elementos químicos, né, que são radioativos, aqui está aqui o seu radioisótopo, o que é que você faz? Você vai lá no fóssil, coleta uma parte desses fósseis. Lá você faz a quantidade a quantidade de elemento radioativo que tem lá no fóssil e a quantidade que você encontra na superfície atual. Então você faz uma comparação. Na superfície atual tem tanto. Lá no fóssil, que é um elemento que sofreu essa redução da quantidade, né? Você pode ter uma datação. Por exemplo, né? Aqui digamos assim, digamos que eu tenha desse elemento aqui, ó, o carbono 14, que é um dos mais comuns. Se hoje na superfície nós temos 1000 moléculas, digamos assim, e lá no fóssil você encontra apenas 500 moléculas, quer dizer o quê? Que se passaram 5.730 anos. Ou seja, demora 5.730 anos para que uma quantidade de carbono 14 ela reduza a metade. Então você vai lá no fóssil. Ah, tem 500. E na superfície atual tem 1000, então diminuiu pela metade. Então eu posso dizer que aquele fóssil tem 5.730 anos.
Ah, não, só tem hoje em dia naquele fóssil 250, que é um quarto, né, de 1000. Então passou 5.730 mais 5.730, ou seja, passou mais aí de 10.000, de 11.400 anos, né, no caso. E assim sucessivamente. Deu para entender, pessoal, essa questão de datação? É uma questão relativa e uma questão absoluta. Bom, só passando aqui, pessoal, para que a gente possa ir dentro do tempo, certo? Outra coisa que a gente observa que a evolução ocorreu, pessoal, são as questões de biogeografia, certo? Biogeografia, ela estuda a distribuição dos seres vivos durante o tempo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui espécies de felinos diferentes atuais, certo? E um felino aqui ancestral. Se você for pegar algumas características desse felino ancestral, você encontra nos indivíduos atuais. E qual a importância da biogeografia? É de você entender o porquê que a jaguatirica, que é um felino encontrado aqui nas Américas, ele tem essas características aqui. Então, a gente tem uma característica geográfica de clima, de temperatura, de solo, que favoreceu que esses indivíduos aqui, populações desse felino ancestral, se tornassem o que são hoje a jaguatirica. Ou, por exemplo, o tigre, né, que tem as suas características. Também é um felino, derivado dos felinos ancestrais, mas como os tigres são encontrados, por exemplo, nas savanas africanas, que têm um ambiente específico diferente do ambiente aqui das Américas, fez com que os indivíduos eles fossem selecionados de formas diferentes. Assim como o lince, né, que são de áreas mais gélidas, mais geladas, eles têm essa característica aqui de pelagem, de cor, características adaptadas a essa questão do frio. Então, por que, que nós temos felinos diferentes, se eles são derivados do felino ancestral? Porque você tem a exposição a ambientes diferentes. Então, essa distribuição aqui durante o espaço-tempo, né, nós fica a cargo da biogeografia. Outra coisa que nós analisamos é a anatomia comparada. Então, por exemplo, existem animais que estão no mesmo ambiente, né? Se eles, em teoria, estão no mesmo ambiente, eles vão ter uma seleção semelhante. Por exemplo, o tubarão. O tubarão, né, ele é da família dos condrictes, né, do grupo dos condrictes. Já a baleia jubarte, ela é um mamífero. Se você for tirar aqui pela palavra mamífero, você vai lembrar, eu também sou um mamífero. Nós temos glândulas mamárias. Então, por que a baleia jubarte, a baleia jubarte é um mamífero, ela não é um tubarão, por exemplo, apesar de elas terem características semelhantes? Esses indivíduos aqui, se a gente for comparar a anatomia deles, pessoal, essa anatomia deles, ela se dá por causa do ambiente semelhante onde eles se encontram. No ambiente aquático, é interessante que você tenha nadadeiras, assim como tem a baleia jubarte, assim como tem um tubarão branco. Mas esses indivíduos aqui, pessoal, têm ancestrais comuns completamente diferentes. Quando nós dizemos que dois indivíduos, quando nós analisamos a anatomia de dois indivíduos, e eles estão no mesmo ambiente, todavia eles não são do mesmo ancestral comum, nós dizemos que eles possuem formas análogas. Ou seja, a nadadeira de uma baleia e a nadadeira de um tubarão branco, elas são análogas, ou seja, são estruturas semelhantes, com a mesma finalidade, no caso aqui nadar, né? As duas têm a mesma finalidade que é nadar, porém elas têm origem embriológica diferente. Isso aqui quer dizer que eles derivam de seres vivos diferentes. Esses indivíduos, como eles estão no mesmo ambiente, nós dizemos que as formas análogas aqui da nadadeira, elas são provocadas por convergência evolutiva, ou seja, como eles estão no mesmo ambiente, as características de nado foram convergentes, ou seja, foram para o mesmo lado. Só passando isso aqui para que a gente possa ver, ó. A convergência evolutiva ela também é observada onde? Na asa do morcego. A asa do morcego, a asa da ave, a asa de um inseto, elas são semelhantes para a mesma finalidade. Todavia, pessoal, a ave, o morcego e a asa do inseto,
você nota que elas têm estruturas diferentes. Então, a mais diferente qual é? É aqui a asa do inseto. Enquanto a asa do morcego e a asa da ave, ela já tem mais características semelhantes. Aqui eu tenho ossos. E aqui eu não tenho nenhum osso envolvido. Já mesmo a questão dos indivíduos que são de mesma origem de ancestral comum, nós chamamos de formas homólogas. O que são formas homólogas? São estruturas diferentes, com finalidades diferentes, porém com origem embriológica semelhante. O que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer que, por exemplo, a asa do morcego ela tem uma função, que é o voo. Aqui, a nadadeira de uma baleia, ela tem uma função, que é o nado. A pata de um gato, as patas, né, tem outra função, que no caso é se deslocar na superfície. Então, eu tenho o quê? Indivíduos com semelhantes órgãos, porém com funções diferentes. Todavia, pessoal, se você pegar a estrutura óssea, por exemplo, de um morcego, de uma baleia e de um gato, desse felino, você vai perceber que todos esses indivíduos aqui, eles possuem uma identidade, principalmente de osso, semelhante. E essas formas nós chamamos de formas homólogas. Eu vou até mostrar aqui para vocês, pessoal. Olha aqui, ó, que interessante. Aqui a asa do morcego, ó. Se você olhar a estrutura dos ossos, elas têm, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Olha aqui na baleia, na nadadeira, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Apesar dos dedos eles não estarem individualizados, isso não ocorre justamente porque esse formato aqui, pessoal, é mais eficiente para o nado. Se eu tivesse os dígitos, né, aqui os dedos, o nado da baleia não seria tão eficiente. Então, por que que a baleia ela tem esse formato? Porque em algum momento da história evolutiva desses seres vivos, eles voltaram para um ambiente aquático. Já aqui o morcego ele foi adaptado, né, para o voo. E nós aqui, ó, seres humanos, nós temos os 5 dedos aqui individualizados. E outros animais, pessoal, aqui, se você comparar ó, com esse indivíduo aqui, ancestral, que é o Ichthyostega, você pode perceber que eles já possuíam aqui há milhões de anos atrás estruturas digitais já semelhantes ao que nós encontramos hoje. Então, esse aqui é um indivíduo que é ancestral, né? E um indivíduo aqui que deu origem a todos esses indivíduos aqui. Por que que esses indivíduos possuem estruturas semelhantes? Porque eles derivam de um mesmo ancestral. Aí alguém perguntou, né? Ah, as amígdalas e o apêndice não servem para nada? Bom, justamente esses órgãos que nós chamamos de vestigiais. Pessoal, eu vou demorar só mais uns 10 minutinhos, tá? Essa compreensão de vocês, só para a gente poder terminar. Órgãos vestigiais são órgãos que eles existem ainda no nosso corpo, todavia eles já não têm mais uma função biológica ativa, que no caso do apêndice. O apêndice, pessoal, ele é uma estrutura que eles servem para outros animais, certo? Servem outros animais para que eles possam consumir principalmente folhas e verduras e absorver toda a energia desses indivíduos. Por exemplo, o apêndice vermiforme de um coelho, ele é bastante grande e ele tem uma função que faz com que ele possa comer exclusivamente vegetais, retirando muito mais energia do que a gente. Todavia, esse apêndice aqui, ele já não tem muita função para nós, a não ser dar muita dor e precisar de fazer uma cirurgia de repente. Então, por que que nós temos apêndices hoje em dia? Porque nós, os coelhos e todos os indivíduos que têm um apêndice derivamos do mesmo ancestral. Essa característica ainda não desapareceu na nossa espécie. Assim como, por exemplo, pessoal, o dente do siso. O dente do siso, para algumas pessoas, ele ainda aparece, mas para outras, ele não vai surgir nunca, porque simplesmente não tem. É uma característica que é extremamente importante para os ruminantes, certo? Mas que na gente já não tem mais grandes funções. Assim como o osso do cóccix, né? O osso do cóccix, ele seria um osso que serve, no caso dos outros animais, para que você possa ter o equilíbrio com o rabo, né? O rabo é uma estrutura que dá equilíbrio. Isso aqui mostra que nossos ancestrais eles possuíam rabo, que hoje não possuem mais, né?
E, finalmente, pessoal, para terminar, nós temos a questão da embriologia comparada, onde nós observamos que, embriologicamente, os indivíduos mais semelhantes possuem embriões também semelhantes. Notem o seguinte, ó, aqui eu tenho vários embriões de várias espécies. Quais são as espécies que têm um ancestral comum mais parecido? Olha aqui, o homem e o coelho. Aqui até a terceira semana, o embrião de um homem e de um coelho é muito semelhante. Mas de um peixe, que é um indivíduo com um ancestral muito mais antigo, já tem uma diferença aqui embriológica importante. De maneira que eu posso dizer aqui, por causa dessa semelhança embriológica, que o homem e o coelho, ele possuem um ancestral em comum mais recente. Né? Muito embora depois você possa observar, obviamente, né, que os indivíduos se tornam indivíduos completamente diferentes. Mas indivíduos semelhantes possuem semelhanças embriológicas parecidas. Bom, pessoal, era isso, certo? Sobre a questão de evolução. Deixa eu só encerrar aqui a gravação para falar umas coisas para vocês.